Graças e paz, irmãos. Amém. Glória a Deus. Eu era cego, agora eu posso ver. Essa é a canção que estava falando agora no nosso coração, que eu era cego e agora eu posso ver. E eu pensando numa pequena palavra, bem uma breve palavra, e eu pensei muito em falar sobre a nossa vida. Ela tem um propósito neste mundo. Eu aprendi todo o tempo, desde o tempo da época de escola, e não faz muito tempo, faz uns 30 anos atrás, eu aprendi que o homem, eu aprendi isso, que o homem ele nasce, cresce, reproduz e morre. Simplesmente isso. Eu aprendi isso a minha vida toda. Mas um belo dia eu abri meu coração, e a palavra do Senhor entrou no meu coração e fez morada e faz morada até hoje. E eu descobri que o homem está aqui no mundo não é só para isso. O homem tem um propósito, o homem tem uma missão. É por isso que nós estamos aqui. E Deus te chamou para te dar uma missão. Assim como para mim, todos nós temos uma missão aqui. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Sobre a missão de Deus em nossas vidas. Pelo chamado do Senhor em nossas vidas. Em João 3:16 e 17, eu queria ler esse trecho da palavra do Senhor. Os irmãos abram aí. João 3:16 e 17 é o clássico da Bíblia, É onde Deus mostra todo o seu amor pelo homem. E diz assim, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. É comum a gente aprender frases que o mundo nos ensina, como o homem nasce, cresce, reproduz e morre, e como também aquela frase que é tão linda, que a gente acha o máximo, mas depois, quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente vê que, na verdade, estávamos errados. O homem natural, ele pensa o seguinte, que só os fortes sobrevivem. Quando eu era natural, assim como vocês, você de casa aí era natural, pensava assim, que no mundo que estamos aqui, os mais fortes sobrevivem. Na verdade, não é bem isso. Os mais fracos também sobrevivem também, porque todos nós somos iguais perante o Criador. Tá? Porém, quando o homem natural ele ouve a palavra da verdade, ele ouve as boas novas, ele abre o seu coração, ele tem uma mudança. E essa mudança é uma mudança radical, do qual o próprio Jesus fala assim, olha, quando te derem um tapa no seu rosto, vire, a ponto de a gente poder ouvir Jesus falar isso e falar, é verdade. Eu sei que isso é uma prática que temos que fazer, que não é fácil, não é verdade? Dar outra face. Quando eu falo dar a face, não é só bater, mas simplesmente o homem natural, ele não está preparado para ouvir isso, porque ele não consegue entender. Mas hoje, nós podemos entender, porque eu e você somos transformados no sangue de Jesus, amém? Então, é isso que nós podemos contemplar. Então, eu quero falar um pouquinho sobre missão. O homem, ele passa a entender que ele tem uma missão, assim que ele levanta a mão e fala assim, Senhor, eis-me aqui, Senhor, me usa, Senhor, me capacita, Senhor, me envia. Mas eu não estou falando aqui simplesmente de ser um missionário, não de só ir lá para fora, ou nada disso, estou falando de missão. Missão dada, missão é cumprida. Eu aprendi isso com meus amigos do Exército. Ele falava assim, olha, quando o general dá uma missão, tem que cumprir. Mas se dá um jeitinho, não tem como sair, não. Então, o que é missão? A missão é uma ordem dada por alguém a outra pessoa, que recebe essa ordem e executa. Ela executa essa ordem que foi dada sem pensar duas vezes. Isso é uma missão. Mas missão também vem da palavra míssil. Quem está acompanhando aí a guerra aí sabe que o pessoal usa muito míssil. Então, o míssil ele tem uma direção. A missão do míssil é acertar o alvo.
A nossa missão é acertar o alvo. Logo mais, um pouquinho mais na frente, vamos ver qual é esse alvo que temos que acertar. Então, a missão é isso. Ela significa enviado. Tá? E eu e você somos enviados. E temos um alvo. E eu quero refletir um pouquinho na palavra do Senhor sobre alguns pontos sobre missões. Tá? Eu quero que quem puder abrir a Bíblia, abra aí em 1 João 4,10. 1 João 4,10 diz assim, ó: nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para como propiciação pelos nossos pecados. A missão não é nossa, tá? A missão é de Deus. Sim, Deus é o maior missionário. Mas por que Deus é o maior missionário? Porque Ele é. Porque Ele, de acordo com o que acabamos de ler aqui, o que Ele fez? Ele entregou Jesus, Ele deu Jesus, e se doou por mim e por você. Deus é o maior missionário. Está lá registrado em João 3,16. Deus é o dono da missão. Ele mesmo nos chama, Ele mesmo nos capacita, Ele mesmo envia o sustento, e Ele mesmo dá a vitória para cada um de nós. Todo aquele que aceitar esse chamado estará sustentado sobre a mão de Deus, porque a missão é dele. Não é minha, não é sua, não é da Junta de Missões, mas é de Deus. Em Mateus 9:38, vamos abrir a Bíblia. É gostoso, né? A gente ouvir o barulhinho da página, né? Muito legal, né? Que bom, mas isso está acabando, né? Porque agora é tudo digital, né? Não vamos ter mais esse barulhinho tão gostoso de se ouvir. Mateus 9. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Quem está falando aqui? Jesus está falando. Olha, vamos pedir para que Deus mande mais trabalhadores para a sua seara. Eu quando eu estou lá fazendo um trabalho no presídio, eu vejo assim, muitos irmãos que estão lá, tá? Mas eu não vejo assim tantos batistas trabalhando. E eu oro a Deus para que Deus mande mais irmãos batistas para trabalhar na obra. Por quê? Porque hoje não está tão fácil de ir para a obra, trabalhar. Deus tem chamado, Deus tem falado nos nossos corações. Só que Deus é um Deus bom, um Deus maravilhoso, um Deus educado, porque Ele chama. Mas Ele não insiste. Agora, nós temos que levantar nossas mãos e falar, eis-me aqui e vou. E lá Ele vai sustentar. Eu tenho orado muito. Todos nós somos missionários. E existe 3 tipos de missionários. É claro que existe mais, né? Mas eu quero destacar aqui 3 tipos de missionários, tá? Que é bem destacado aqui, onde vivemos, no lugar chamado Terra. Tá? Porque nosso mundo não é daqui, tá, irmãos? Estamos aqui só de passagem. Tá? Então, eu perdi minha mãe, né? Eu não perdi. Na verdade, ela foi encontrada pela palavra do Senhor. E eu louvo a Deus, porque os irmãos oraram aqui, e ela ouviu a palavra, e finalmente, ela aceitou Jesus. Então, o último suspiro que ela deu, foi o primeiro suspiro que ela deu lá na vida eterna, lá junto com o Senhor. Porque creio que um dia vamos nos encontrar, né? Todos nós aí. Então, todos nós somos missionários. Êxodo 17, de 8 a 16.
a idade vai chegando, a gente vai ficando com dificuldade de ler, né? Porque as letras vai ficando cada vez menor, né? E a gente fica meio... E a idade, né? Está escrito assim, ó, Êxodo 17, do 8 ao 16. Ó. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Redvim. Com isso ordenou Moisés a Josué, escolhe nós, homens, e saia a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque, Moisés. Porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e puseram por debaixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e a seu povo a fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para a memória no livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou, o Senhor é minha bandeira. Disse, portanto, o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Aqui eu quero mostrar para os irmãos aqui, que aqui nós temos aqui 3 situações aqui de homens, né, que estavam ali em postos ali diferentes, mas são homens missionários, mandados por Deus. Eu quero destacar aqui que Josué, né, era o guerreiro que ia ao campo. Tá? Se você for parar para ler aqui, Josué foi mandado para o campo, a batalha. Ok? Moisés ficou intercedendo, com as mãos levantadas, por Josué lá no campo. Só que a batalha foi tão grande que ele ficou orando ali e ele cansou. Mas o que aconteceu? Vieram os apoiadores segurar sua mão. Segurar sua mão. E quem é esses apoiadores? É aquele que sustenta a obra missionária. Eu e você, né? O irmão missionário Ismael estava lá. Eu e você estava aqui com a corda aqui, ó, segurando aqui, ó. Então, olha só os 3 tipos de missionários que eu estou citando aqui. Então, um que ia no campo, batalhar, na batalha, diretamente lá na frente de batalha. Um que orava com as mãos, né? O texto fala assim, que até mesmo, que quando a mão dele abaixava, prevalecia o inimigo, prevalecia Amaleque, né? E tinha 2 que estavam sustentando ali. Olha que interessante. São 3 missionários aí. Deus nos deu uma missão específica. Cabe a mim e a você descobrir. Talvez você fale assim, mas meu irmão, eu não sei qual é a missão que eu tenho aqui. 2 Timóteo 4:5, quero abrir lá também. Diz assim, ó. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Irmãos, Deus fala todo o tempo com a gente. Deus está todo o tempo ali falando comigo e com você. Todo o tempo Deus está falando comigo e com você. E aqui Ele fala. Ele fala através da sua palavra, todos os dias, comigo e com você. Qual é a nossa missão? O fato de poder estarmos vivos, o fato de poder estarmos aqui hoje com o nome,
salvo e remido pelo sangue de Jesus, tem um motivo. Eu não acredito na sorte. Eu acredito em propósito. E o propósito de Deus para mim e para você nessa noite é fazer a sua vontade. A missão que Deus tem colocado no nosso coração é fazer a sua vontade. É poder proclamar o seu evangelho. Seja no trabalho, seja no campo, seja onde for. Mas nós temos a obrigação de falar do amor de Cristo. Porque eu lembro que uma senhora chegou e de madrugada, né, eu estava meio doido, né, meio doidão, né? E essa senhora ela chegou e me deu um folheto e falou: olha, Jesus é o seu melhor amigo e ele te ama. Aí eu peguei esse folheto, guardei. Aí quando li lá, falou: olha, eu te chamo, eu quero te abraçar, né, quero te abraçar, eu te amo e eu sou seu amigo. Além de mim não tem outro. E aquilo me chamou atenção. Ela estava cumprindo a missão dela de poder falar de Jesus. Fazer missão, meus irmãos, não é difícil, é simples. A comparação de uma missão é como se fosse uma pesca. Como se fosse uma pesca. Ela pode ser por rede, ou pode ser por anzol. Ou pode ser pelas duas. Né? A nossa igreja faz pelas duas. Pela rede, publicamente. Tá? Vamos às praças, nas ruas, e proclamamos o amor de Deus, publicamente. No anzol, é presencialmente. E eu louvo a Deus porque temos feito isso constantemente, pastor Wagner. Glória a Deus por isso. Né? Porque aquela sala de doutrina é preciosa. Quando saímos aqui para poder entregar o presente diário, falar de Jesus, levar um pão, um alimento, e falamos de Jesus, glória a Deus por isso, meus irmãos. Como é maravilhoso servir ao Senhor. Então, pela rede, a gente evangeliza publicamente. Porque estamos falando lá, na verdade a gente está nem sabendo quem está ouvindo, mas alguém está ouvindo. E pelo Ozol, nós falamos presencialmente, lado a lado com esse irmão, e ele cresce na palavra do Senhor. Todos nós, meus irmãos, temos um chamado. Todos nós temos uma missão aqui neste mundo. Temos que aceitar aquilo que o Senhor tem nos dado e nunca recusar esse chamado. Em Mateus 28, 19 a 20, vamos ler aqui, Mateus 28, de 19 a 20. Que diz assim, ó: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aleluia. Sim, devemos cumprir com essa missão que Deus tem colocado no nosso coração. Podemos cumprir com a nossa missão em qualquer lugar. Tá? Eu quero deixar aqui também alguns exemplos. Tá? Atos 1:8. Eu vou pedir para os irmãos ler agora. Um pega Atos 1:8. Outro irmão pega Atos 18:3. Outro pega Salmos 2:8. E por último, 2 Coríntios 9:10. Então, ó, Atos 1:8 que diz, quem pegou? Podemos cumprir a nossa missão em qualquer lugar, seja ela até no campo. Como Atos 1:8 falou, seja minha testemunha. Então podemos falar no campo.
Atos 18, 3. Então, o que podemos ver é que podemos cumprir a nossa missão também no trabalho. Olha aí. Mesmo ainda ali, apertando o parafuso ali da roda, mesmo ali fazendo aquela solda, mesmo ali fazendo aquele armário, eu posso falar do amor de Deus para as pessoas que estão ali perto de mim. Então, você vê aqui o rapaz aqui, ele trabalhava fazendo tenda, mas mesmo assim, ele falava do amor de Deus. Salmos 2:8. Também, nós podemos cumprir a nossa missão também intercedendo, orando a Deus por aqueles que estão no campo, de acordo com Salmos 2:8. E, por fim, 2 Coríntios 9:10. Mas podemos cumprir também a nossa missão também na contribuição, na ajuda daquele que vai para o campo. Então, meus irmãos, você e eu temos todos os motivos para poder estar feliz e contente de poder ouvir a voz de Deus e fazer a vontade do Senhor. Porque nós somos chamados. Você é chamado. Você é chamado à missão. Você é chamado à missão. Talvez não é para ir, mas é para orar. Talvez não é para orar. Talvez é para ir, ou talvez é até mesmo para interceder e contribuir principalmente. Porque a obra de Deus não vai parar. Ela não vai parar nunca. Deus chama cada um de nós para ser um missionário. Seja onde for, você é um missionário, você é chamado por Deus, você tem uma missão dada por Deus. O seu propósito aqui não é uma coisa do acaso, mas você tem chamado. A sua missão é de poder ouvir a voz de Deus, fazer a sua vontade e falar do seu amor. E dizer claramente, eis-me aqui, Senhor. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu chamado, Senhor, em nossos corações. Te louvo, Senhor, porque, acima de tudo, Deus, o Senhor tem colocado em nosso coração o desejo de poder trabalhar em tua obra. Pai querido, eu quero te agradecer, Pai, e te pedir, Pai, que o teu Espírito Santo venha sobre nossos corações, Deus, e nos tira, Senhor, do comodismo, Pai. Dai, Senhor, alegria e vigor, que essa chama, Senhor, que está no nosso coração, Pai, nunca se apague, Senhor. Que possamos, Deus, falar do teu amor, Pai, constantemente, Senhor. Que possamos ser usados, Senhor, por ti, Deus, a cada dia, Pai. Por isso, Deus, nos ajuda, Senhor, a cada dia, porque precisamos, Senhor, somos tão pequenos, Senhor, e precisamos do Senhor. Oh, Deus, muito obrigado, Pai, pelo teu amor, pela tua palavra, que é viva e eficaz em nossos corações. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.